confesso, de modo que fiquei muito admirada com esta reação e que eu estava a ser brilhante demais. E que lá estava ele como encenador para não deixar que isso acontecesse. Bem, isto foi uma situação muito insólita. Eu fiquei chocadíssima na altura, confesso. Depois isto passou-se, começámos a ensaiar, ele nessa noite embirrou imenso comigo e no dia seguinte, quando cheguei ao teatro para o ensaio seguinte, tinha um ramo de rosas enorme, com um cartão a pedir imensas desculpas e, enfim, imensas coisas. Já agora permitam para também descontrair um bocado, porque isto é fumar um cigarro e fica desde já dito, o Mário Viegas e o Governo avisam que o tabaco faz mal à saúde. Em 1985, Mário Viegas assume a direção artística do Teatro Experimental do Porto. O grupo volta a ter grande sucesso e leva a Lisboa uma série de espetáculos. Mário Gintónico, a partir de textos de Mário Henrique Leiria, e A Catástrofe, ou O Mundo de Samuel Beckett, que reúne 4 peças de Beckett, entre as quais a última gravação. 17 exemplares vendidos, dos quais 11 a preço de retalho para as bibliotecas municipais do ultramar. Estou prestes a ser alguém. Uma libra, 6 shillings, alguns cents, talvez 8. Andei por aí variando uma vez ou duas antes do verão esfriar. Fiquei sentado no parque a meditar, mergulhado nos meus sonhos e ansioso por chegar ao fim. Volta a Lisboa em 87 para novamente encenar e representar um dos seus dramaturgos preferidos, Samuel Beckett. Com a peça final, devolve ao público o Politeama, uma sala fechada ao teatro durante 25 anos. Há uma grande identificação em muitas coisas com aquilo que o Beckett criava, nas personagens, que se confundem um pouco com aquilo que o Mário era, mas penso que as pessoas não têm noção que o Mário era um homem com uma cultura muito sólida, sobretudo naquilo que ele fazia, ou seja, no teatro. E não só, portanto, ele tinha era um homem que lia, que tinha uma percepção muito grande das coisas e que percebia o mundo e as coisas que o rodeavam. Era um homem também viajado, isso é do conhecimento público, mas diziam que ele, na parte, na sua vida profissional, como homem de teatro, ele tinha uma preocupação muito grande de tudo aquilo que fazia, ter uma grande solidez. Ele era uma pessoa, eu acho, a opinião que eu tenho, era uma pessoa profissionalmente extremamente sério. É certo que estou aqui sentado numa carteirinha de escola, não estou na escola primária, mas sim numa pequena sala-estúdio de teatro, cabem aqui umas 100 e poucas pessoas, no Teatro Municipal de São Luís, em pleno coração do Chiado. É aqui que, com a ajuda do Pelour da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, eu decidi criar uma nova companhia, que se vai chamar, claro, Companhia Teatral do Chiado. Até homenagem ao Chiado, não só à zona do Chiado, como ao grande contador de anedotas e dramaturgo que foi o Chiado. Somos constituídos por 13 atores, alguns muito jovens, alguns até se vão estrear aqui, e outros mais veteranos, como o Carmen de Loures, a Fernanda Montemor, a Maria Vieira, eu próprio, que já tenho muitos anos disto, e já devia ter idade para ter juízo, com tantos anos de teatro. No final de 90, nós vamos ter aqui 5 espetáculos diferentes por semana. A tónica comum é o humor. A Companhia Teatral do Chiado é o mundo de Mário Viegas, que reflete os seus gostos e as suas paixões. Na pequena sala, para além das peças de Beckett, Chekhov e de outros autores, o público descobre as comédias de Eduardo de Filippo. Mário não gostava de ensaiar. Explicava uma vez
À segunda já começava a ficar mal disposto, à terceira vez que ele explicava já estava quase full, quase aos gritos. Mário gostava era de representar. Então eu, ao danado lado, eu quando ouço uma sirene a avisar de um bombardeamento, passam logo uns farnicocos aqui para os intestinos. Começa-me aqui uma coisa a descer e a subir, a descer e a subir, que já sabe onde é que vou me encontrar. É na retreta. Eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer que não sou o herói. Olhem, o que eu sou é um realista. Mário Alberto foi o único cenógrafo que ele se deu bem. O resto, quando tentava chamar cenógrafo, é que lhe corria sempre mal. Eu não gostava que as cenografias se pusessem em frente do próprio espetáculo, do cenário. Não sei se me estou a fazer explicar. Ou seja, comandassem a encenação. Ele, quando começava a ver que uma cenografia estava-lhe a comandar a encenação do espetáculo, aí o Mário acabava num estado de desespero de tal ordem que acabava de partir o cenário. Mas ele praticamente, os espetáculos do Mário não tinham um cenário. Aquilo era o texto, as palavras e os atores. Ele conseguia, criava climas, que era muito bom nos espetáculos. Ele criava climas poéticos, climas, os espetáculos tinham todos um clima. E ele fazia isso através das palavras, que é muito difícil. Porque nunca me deixas dormir. Senti-me só. É que desta vez eu estava a sonhar. Que era comigo. Eu só tenho um próprio. Quem? Achas que eu que não tinha a noção do tempo? Mas tem. Ousou? Mas ele é seco. Foi o que eu então ele foi. Deu uma ideia que ele me estava a ver. Isso foi mais um pesadelo do estilo. Vamos embora. É verdade, não se pôr. Mário só fazia as peças que gostava, nunca fazia aquilo que não gostava, e isso foi uma grande lição que o Mário me deu. Como artista, fazia aquilo que gostava e que me vinha à cabeça. Sou um homem muito feliz porque desde criança que faço exatamente aquilo que gosto e que amo, que é o teatro. E toda a minha vida pessoal, sexual, toda a minha vida, não há qualquer fronteira, não há qualquer distância, não há qualquer coisa que... Estava a contracenar em palco, mas quando saía de palco vinha a continuar a falar cá para dentro, vinha pelo camarim dentro e chegava a uma portazinha que há ali. E eu já lá estava à espera dele, já sabia, ouvia aqui a deixa que ele tinha dado, e ele vinha, eu já ali estava à espera dele e dizia, estão 100 e tal pessoas, dizia-lhe quantas pessoas estavam, quem é que estava conhecido, em que fila estava, porque ele queria saber as pessoas que estavam, quantas estavam, quem estava, em que fila estava, ele queria saber tudo. E continuava a falar ali comigo, mas a dar as deixas lá para dentro, porque ele continuava em cena. A minha vida é o teatro e o teatro é a minha vida. Eu, se não pudesse ser ator, por qualquer razão física, ia para bilheteiro, já fui, ou para porteiro, ou para costureiro de teatro, que são profissões muito dignas, qualquer coisa que estivesse ligada ao teatro. Depois do espetáculo, perguntava, então, acha que eles gostaram? O povo saiu satisfeito? Mergulha na criação teatral para dominar tudo. Dos camarins à plateia, do primeiro ao último ato. É também o ator sozinho em palco que interpreta monólogos frente a uma sala de lotação esgotada. E tudo! Por causa do Dantas. Morra, Dantas, morra! Sim.
Portugal, que com todos estes senhores conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa e de todo o mundo. O país mais selvagem de todas as Áfricas. O exílio dos degradados e dos indiferentes. A África reclusa dos europeus. O entulho das desvantagens e dos sovejos. Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia, se é que a sua cegueira não é incurável, e então gritará comigo, a meu lado, a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa desse ano. No fundo, quase que é um ciclo. O Mário começa a andar aí por tanto sítio em Portugal, antes de 25 de Abril, nas suas poesias, com cuidado a falar, porque podia ser preso e ter problemas, mas e depois, passado esses anos todos, com um domínio muito grande de si e do público, ele criar aqueles monólogos, no fundo. Há quase como que um fechar de círculo. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me o conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus. Gritei-lhe, adeus ao Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. A faceta poética, é um trabalho todo poético, sem ser escrita poética, do Mário é uma faceta muito interessante e que também segue aquele fio condutor da solidez cultural dele. Ele tem uma preocupação muito grande para já, antes da preocupação, há um grande amor, mais uma grande paixão que ele tem pela poesia. Isso é mais que evidente em todo o seu percurso, não é? Mas o Mário não escolhe nunca, também aqui não vai escolher nunca o lado mais fácil. E os espólios que ele deixa são de facto... Tem que acabar de partir o cenário. Mas ele praticamente, os espetáculos do Mário não tem um cenário. Aquilo era o texto, as palavras e os atores. Ele conseguia, criava climas, que era muito bom nos espetáculos. Ele criava climas poéticos, os espetáculos tinham todos um clima. E ele fazia isso através das palavras, que é muito difícil.
que desta vez eu estava a sonhar que era comigo. Eu só tudo por mim próprio. O senhor não me agradece. Quem achas que me agradeceria que não tinha a noção do tempo? Mas tem. Usou? Mas é tempo. Foi o que eu me então, e depois? Deu-me a ideia que ele me estava a ver. Isso foi mais um pesadelo do estilo. Vamos ir embora. É verdade, não se pode. Mário só fazia as peças que gostava, nunca fazia aquilo que não gostava, e isso foi uma grande lição que o Mário me deu. Como artista, fazia aquilo que gostava e que me vinha à cabeça. Sou um homem muito feliz porque desde criança que faço exatamente aquilo que gosto e que amo, que é o teatro. E toda a minha vida pessoal, sexual, toda a minha vida, não há qualquer fronteira, não há qualquer distância, não há qualquer coisa que... Estava a contracenar em palco, mas quando saía de palco vinha a continuar a falar cá para dentro, vinha pelo camarim dentro e chegava a uma portazinha que há ali. E eu já lá estava à espera dele, já sabia, ouvia aqui a deixa que ele tinha dado, e ele vinha, eu já lá estava à espera dele e dizia, estão 100 e tal pessoas, dizia-lhe quantas pessoas estavam, quem é que estava conhecido, em que fila estava, porque ele queria saber as pessoas que estavam, quantas estavam, quem estava, em que fila estava, ele queria saber tudo. E continuava a falar ali comigo, mas a dar as deixas lá. Acreditar, mergulhado nos meus sonhos e ansioso por chegar ao fim. Volta a Lisboa em 87 para novamente encenar e representar um dos seus dramaturgos preferidos, Samuel Beckett. Com a peça final, devolve ao público o Politeama, uma sala fechada ao teatro durante 25 anos. Há uma grande identificação em muitas coisas com aquilo que o Beckett criava, nas personagens, que se confundem um pouco com aquilo que o Mário era, mas penso que as pessoas não têm noção que o Mário era um homem com uma cultura muito sólida, sobretudo naquilo que ele fazia, ou seja, no teatro. E não só, portanto, ele tinha era um homem que lia, que tinha uma percepção muito grande das coisas e que percebia o mundo e as coisas que o rodeavam. Era um homem também viajado, isso é do conhecimento público, mas dizia que ele, na parte, na sua vida profissional, como homem de teatro, ele tinha uma preocupação muito grande de tudo aquilo que fazia ter uma grande solidez. Ele era uma pessoa, eu acho, a opinião que eu tenho, era uma pessoa profissionalmente extremamente sério. É certo que estou aqui sentado numa carteirinha de escola, não estou na escola primária, mas sim numa pequena sala-estúdio de teatro, cabem aqui umas 100 e poucas pessoas, no Teatro Municipal de São Luís, em pleno coração do Chiado. É aqui que, com a ajuda do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, eu decidi criar uma nova companhia, que se vai chamar, claro, Companhia Teatral do Chiado. Até a homenagem ao Chiado, não só à zona do Chiado, como ao grande contador de anedotas e dramaturgo que foi o Chiado. Somos constituídos por 13 atores, alguns muito jovens, alguns até se vão estrear aqui, e outros mais veteranos, como a Carmen de Loures, a Fernanda Montemor, a Maria Vieira, eu próprio, que já tenho muitos anos disto. E já devia ter idade para ter juízo, com tantos anos de teatro. No final de 90, nós vamos ter aqui 5 espetáculos diferentes por semana. A tónica comum é o humor. A Companhia Teatral do Chiado é o mundo de Mário Viegas, que reflete os seus gostos e as suas paixões. Na pequena sala, para além das peças de Beckett, Chekhov e de outros autores, o público descobre as comédias de Eduardo de Filippo. Então e a mim, me apetite? Mário não gostava de ensaiar. Explicava uma vez, à segunda já começava a ficar mal disposto, à terceira vez que ele explicava já estava quase full, quase aos gritos.
noite pegou-me cá um susto. Então e a mim, o detetive? Mário não gostava de ensaiar. Explicava uma vez, à segunda já começava a ficar mal disposto, à terceira vez que ele explicava já estava quase full, quase aos gritos. Mário gostava era de representar. Então eu, ao danado lado, eu quando ouço uma sirene a avisar de um bombardeamento, passam logo uns farnicocos aqui para os intestinos. Começa-me aqui uma coisa a descer e a subir, a descer e a subir, que já sabem onde é que vão encontrar. É na retreta. Eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer que não sou o herói. Olhem, o que eu sou é um realista. Mário Alberto foi o único cenógrafo que ele se deu bem. O resto, quando tentava chamar cenógrafo, é que lhe corria sempre mal. Eu não gostava que as cenografias se pusessem em frente do próprio espetáculo, do cenário. Não sei se me estou a fazer explicar. Ou seja, comandassem a encenação. Ele, quando começava a ver que uma cenografia estava-lhe a comandar a encenação do espetáculo, aí o Mário acabava num estado de desespero tal ordem que acabava de partir o cenário. Mas ele praticamente, os espetáculos do Mário não tinham um cenário. Aquilo era o texto, as palavras e os atores. Ele conseguia, criava climas, que era muito bom nos espetáculos. Ele criava climas poéticos, climas, os espetáculos tinham todos um clima. E ele fazia isso através das palavras, que é muito difícil. Da Câmara Municipal de Lisboa, eu decidi criar uma nova companhia, que se vai chamar, claro, Companhia Teatral do Chiado. Até homenagem ao Chiado, não só à zona do Chiado, como ao grande contador de anedotas e dramaturgo que foi o Chiado. Somos constituídos por 13 atores, alguns muito jovens, alguns até se vão estrear aqui, e outros mais veteranos, como a Carmen de Loures, a Fernanda Montemor, a Maria Vieira, eu próprio, que já tenho muitos anos disto. E já devia ter idade para ter juízo, com tantos anos de teatro. No final de 90, nós vamos ter aqui 5 espetáculos diferentes por semana. A tónica comum é o humor. A Companhia Teatral do Chiado é o mundo de Mário Viegas, que reflete os seus gostos e as suas paixões. Na pequena sala, para além das peças de Beckett, Chekhov e de outros autores, o público descobre as comédias de Eduardo de Filippo. À noite pegou-me cá um susto. Então e a mim, detetive? Mário não gostava de ensaiar. Explicava uma vez, à segunda já começava a ficar mal disposto, à terceira vez que ele explicava já estava quase full, quase aos gritos. Mário gostava era de representar. Então eu, ao danado lado, eu quando ouço uma sirene a avisar de um bombardeamento, passam logo uns farnicocos aqui para os intestinos. Começa-me aqui uma coisa a descer e a subir, a descer e a subir, que já sabem onde é que vão encontrar. É na retreta. Eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer que não sou o herói. Olhem, o que eu sou é um realista. Mário Alberto foi o único cenógrafo que ele se deu bem. O resto, quando tentava chamar cenógrafo, é que lhe corria sempre mal. Eu não gostava que as cenografias se
pusessem em frente do próprio espetáculo, do cenário. Não sei se me estou a fazer explicar. Ou seja, comandassem a encenação. Ele, quando começava a ver que uma cenografia estava-lhe a comandar a encenação do espetáculo, aí o Mário acabava num estado de desespero de tal ordem que acabava de partir o cenário. Mas ele, praticamente, os espetáculos do Mário não tinham um cenário. Aquilo era o texto, as palavras e os atores. Ele conseguia, criava climas, que era muito bom nos espetáculos. Ele criava climas poéticos, os espetáculos tinham todos um clima. E ele fazia isso através das palavras, que é muito difícil.